Salut mes amis, aqui é o Jérôme Guiné do francesfluente.com e se você tem dificuldade em saber como e quando usar o pronome Y em francês, esse vídeo é para você. Já deixa o seu like aqui no vídeo e fica até o final. Pessoal, então a dica é a seguinte: sente-se confortavelmente aí onde você está, porque esse material de hoje ele é bastante extenso, tem muita coisa que você vai aprender aqui. Antes da gente entrar no material aqui hoje, eu preciso lembrar você que isso aqui é uma série de 2 vídeos, como e quando usar o pronome Y em francês, e que se você ainda não assistiu a primeira parte, então pausa esse vídeo, volta lá, assiste essa primeira parte que é bem importante para que você possa entender essa outra parte aqui. Resumidamente, o que a gente falou no vídeo, na aula anterior sobre o pronome Y, é que a gente usa ele para substituir lugares. O que eu quero dizer com isso? Veja só, um caso típico, né? Uma frase em português, se você fala, por exemplo, a Itália é incrível e eu vou para lá na semana que vem, esse para lá que você usou na sua frase em português mesmo, você usou para quê? Para substituir o Itália, né? Para evitar de repetir vou para a Itália na semana que vem. Você não quer repetir. É a mesma coisa. O pronome Y ele serve para isso. E a primeira situação ela então substitui um local. Como é que fica então a minha frase que eu acabei de criar em francês? Fica assim, ó. L'Italie est incroyable et j'y vais la semaine prochaine. Esse Y aqui, ele é o para lá da sua frase em português. Bom, agora vamos entrar no material desse vídeo hoje. Eu vou te separar esse vídeo em 2 partes fundamentais, onde a primeira parte a gente vai falar de então qual que é essa outra situação onde você usa então o Y, e depois eu vou te passar uma observação e uma dica fundamental para que você possa usar isso, né? Usar o pronome, usar o Y nas suas frases e também compreender dos diversos materiais que você ouve e lê em francês. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, nessa segunda situação, onde se usa o pronome Y, é que em francês existem verbos que são formados com o A. O que eu quero dizer com isso? Bem, é muito simples. Para você dizer, por exemplo, pensar em alguma coisa, em francês você diz penser à quelque chose. Então você usa o verbo e a preposição a gente chama, né? A. Mesma coisa serve para se você fala algo como participar de alguma coisa em francês, eu digo participer à quelque chose. Outro exemplo, que vão ser os 3 exemplos que a gente vai usar para que fique claro para você, interessar-se por alguma coisa. Em francês eu digo s'intéresser à quelque chose. A primeira coisa que eu quero que você observe é que nesses 3 exemplos que eu dei para você, em português, usamos 3 preposições diferentes. O que é preposição? Essa palavrinha pequenininha aqui, ó, pensar em, participar de, se interessar por, tá? Usamos 3 diferentes, mas em francês a gente usou a mesma, a, ok? Então existe aqui um padrão, existe aqui uma estrutura. A gente vai falar de padrão e estrutura nesse vídeo aqui porque é o caso e é, inclusive, o que vai te permitir usar esse pronome Y, você prestar atenção no padrão e na estrutura do seu uso. Vamos agora à parte prática desses exemplos, onde a gente usaria o pronome Y. Se você fala em português, vamos usar o português, que é a sua língua materna, para você ter uma referência, para você entender como o uso, a lógica que está por trás do pronome Y. Se você fala eu penso no meu trabalho, vírgula, e eu penso nele todos os dias. É um exemplo. Então veja que nessa frase, o nele você usou para não ter que repetir de novo eu penso no meu trabalho. Você não quer dizer na sua frase eu penso no meu trabalho e eu penso no meu trabalho todos os dias, você diz eu penso nele todos os dias.
É isso que vem fazer o pronome Y. Olha como fica a frase, então. Eu penso no meu trabalho, fica Je pense à mon travail. Depois a gente vai ver como é que fica o pronome Y aqui. Antes eu vou te dar, vou falar dos exemplos que eu usei, os verbos exemplos que eu usei, para depois entrar a fundo aí, de fato, na questão do Y. Mas vamos lá. Eu penso no meu trabalho. Je pense à mon travail. Ok, outro exemplo. A gente usou aquele verbo participar de. Então, por exemplo, você quer dizer a frase eu participo de um grupo de amigos. Em francês, você diz je participe à un groupe d'amis. Super. E o nosso terceiro exemplo, interessar-se por algo, vamos dizer, por exemplo, eu me interesso por ou pela natação. Em francês, isso vai ficar je m'intéresse à la natation. Então eu quero que você preste atenção novamente. Construímos as frases e em cada uma dessas frases a gente usou o a preposição a. Muito bem, e agora a gente entra realmente no nosso vídeo, né? no material aqui, de fato, no uso do pronome Y. Veja bem, se você quer, e aí eu vou usar a primeira frase de exemplo, dizer a seguinte frase em português. Eu penso no meu trabalho, vírgula, e eu penso nele todos os dias. Como é que fica esse eu penso nele em francês? É aí que você usa o pronome Y. Fica da seguinte forma. Vou fazer toda a frase. Je pense à mon travail, virgule, et j'y pense. Onde esse I é o Y, é o pronome Y. E esse j'y pense é o penso nele tous les jours. E aí tem uma observação a ser feita que a gente vai fazer no final desses exemplos que eu vou te passar. Vamos continuar com os exemplos. Exemplo 2 agora, né? A nossa frase ali. Eu participo de um grupo de amigos e eu participo dele todas as semanas. Por exemplo, como é que isso fica em francês? Vamos recapitular. Je participe à un groupe d'amis, virgule, et j'y participe toutes les semaines, onde esse j'y participe representa o participo dele. E, finalmente, o nosso último exemplo, eu me interesso por natação, ou pela natação, vírgula, e eu me interesso por ela desde criança. Em francês, je m'intéresse à la natation, virgule, et je m'y intéresse depuis que je suis enfant. Então veja só como é que a gente construiu isso. Primeira observação que a gente já fez há pouco tempo, mas é bom reforçar, é que você usou o mesmo pronome em francês, ou seja, o Y, para dizer em português pensar nele, onde o nele era o trabalho, participar dele, onde o dele era o grupo de amigos, e se interessar pela, onde o pela era pela natação, em português. E é aqui que você precisa entender por que esse tema pode ser tão confuso para você. E provavelmente é por essa razão, é porque você usou 3 pronomes, vamos dizer, 3 preposições, 3 palavrinhas diferentes na sua língua, e em francês a gente usou exatamente a mesma. Essa é a primeira coisa que pode te confundir. Segunda observação que você precisa fazer e que também ela confunde, ela é difícil num primeiro momento para um aluno de francês brasileiro, é a posição do Y em relação, do Y em relação ao verbo. Já que em português você fala pensar nele, em francês você fala y penser. Em português você fala
participar dele, então o verbo vem primeiro e o dele vem depois. Em francês é o contrário, né? Eu participo dele, onde o dele é o grupo de amigos. Em francês é j'y participe. Então está trocada. A estrutura do pronome grec em francês ela é trocada em relação ao português. Então essa é a segunda razão pela qual pode parecer ser difícil para você. Agora vem uma observação que eu quero te passar, uma observação super importante com relação ao uso do pronome Y, que é que, se você reparou, se você percebeu, tudo que veio nos seus exemplos, as suas frases em português, depois do a, foram coisas. Pensar no meu trabalho, participar de um grupo de amigos e se interessar ou interessar-se pela natação. Trabalho, grupo de amigos, natação são coisas. Só que, se você usa pessoas, nesse caso, por exemplo, pensar em alguém, por exemplo, então você não pode usar o pronome grec em francês. Essa regra que você acabou de aprender, ela não se aplica mais em francês quando você usa pessoas. Então vamos para um exemplo para que isso fique prático. Se você quer dizer em francês algo como assim, eu penso no meu irmão e eu penso nele todos os dias. Aí, nesse caso, você não pode usar o pronome grec. Está errado você falar, então, o que seria, né, se a gente fosse aplicar a regra que você aprendeu, seria je pense à mon frère. Eu penso no meu irmão, vírgula, et j'y pense tous les jours. Está errada essa frase, porque no caso o pronome grec ele não pode substituir uma pessoa, que é o meu irmão, nesse caso. Então, e aí, talvez para uma próxima aula, você diria em francês, je pense à mon frère, virgule, et je pense à lui tous les jours. Então aqui você não usa o pronome grec, você usa o lui. Por quê? Porque o pronome grec não pode substituir pessoas. E agora vai a dica fundamental desse vídeo aqui, a gente está chegando no final, que é a seguinte: não é assistindo esse vídeo, não é nem entendendo essa lógica por trás do uso, nem assistindo qualquer outra aula ou estudando qualquer material do Y que você vai saber usá-lo nas suas frases. Então, a única possibilidade, a única forma de você usar de fato, com eficiência, fluentemente o Y em francês, é de você, a partir de agora, pegar esse conhecimento que eu passei para você e você analisar as estruturas e os padrões onde se usa esse pronomezinho em todos os materiais que você daqui para frente vai consumir em francês, sejam eles vídeos, sejam eles áudios, sejam eles até textos. Lembrar dessa aula que você agora entendeu, lembrar da lógica que tem por trás, mas principalmente você trabalhar a absorção de diversas estruturas. E por que eu digo isso? Porque em francês esses verbos usados com a preposição a são muito frequentes e são muito numerosos. E em português eles teriam, né, uma tradução com preposições diferentes. A gente viu 3 diferentes aqui, mas tem ainda mais. Então, a sua missão, ao final desse vídeo e a partir daqui nos seus estudos, é de você se atentar às estruturas que usam em francês o pronome Y. E se você quer receber um curso gratuito online por e-mail com um material que talvez vai te permitir se aprofundar mais aí no conhecimento do francês, então clica no link que está em algum lugar aqui para você ser redirecionado, deixa o seu e-mail lá que você vai receber uma sequência de e-mails de aulas de francês. Então é isso, eu fico por aqui, je vous dis à très bientôt e um grande abraço.